Dando início à parte 2 do nosso curso, aprenderemos nomenclaturas e propriedades de compostos carbonilados. Inicialmente aprenderemos sobre aldeídos e cetonas. Os aldeídos são as funções orgânicas que contêm o grupo carbonila terminal em alguma cadeia, pode ser do tipo aril ou alquil. Aqui a vanilina é aril, é uma substância extraída das vagens da planta Vanilla planifolia, tá? Que dá o gosto de baunilha, né? E tem também o cinnamaldeído obtido da canela, né? Da espécie Cinnamomum verum. E as cetonas são funções orgânicas caracterizadas pela presença da carbonila entre dois grupos alquil, sejam eles cíclicos ou acíclicos, como a estrutura aqui da cânfora apresenta esse grupo, né, carbonílico de cetona. Ela é extraída, essa substância, dessa casca dessa árvore, Cinnamomum cânfora. As regras para a nomenclatura de aldeídos consistem basicamente na substituição do sufixo "-o" do nome do hidrocarboneto por "-al". Por exemplo, aqui, né, o metano, um carbono só, e um aldeído de um carbono só. O nome metano, você tira o "-o", sufixo, coloca "-al", metanal. Tá? A nomenclatura usual, né? Ela não tem uma regra muito clara, sei que termina em aldeído, no caso, com um só é formaldeído. Aqui a gente tem 2 átomos de carbono, então seria etano, etanal, né? Usual acetaldeído. E aqui já tem um substituinte, a regra é basicamente nomear a cadeia, né, de hidrocarboneto e substituir o sufixo. Então, aqui a gente tem uma cadeia principal com 1, 2, 3 carbonos, tá? E na posição 2, 1 vai ser a do que contém o grupo, o aldeído, a 2 vai ser a do bromo. Então, você vai botar o nome dos substituintes antes do nome da cadeia principal e trocar o sufixo. 2-bromo-propanal, tá? E o usual sempre terminando em aldeído, mas não dá para explicar porque não é muito claro. Aqui, no caso, foi alfa-bromo-propinaldeído. Mais alguns exemplos, agora considerando sistemas cíclicos, né, para nomear, você tem que usar o sufixo carbaldeído, como por exemplo aqui, né, que a gente tem o benzeno carbaldeído, tá? Nome comum é benzaldeído. E aqui a gente tem uma cadeia com 6 átomos de carbono e duas funções, né, aldeído. Então, só colocar um "di" antes do sufixo "al", né, terminação "al", hexano de "al". Para fornecer a nomenclatura IUPAC para as cetonas, basta substituir o sufixo "-o" do nome do hidrocarboneto por "-ona". Por exemplo, aqui a gente comparando o propano, né? Quando tem o grupo funcional carbonila, seria propanona. Como ele é simétrico, não tem que colocar numeração. A nomenclatura comum não tem uma regra muito bem estabelecida, então eu vou mostrando só para vocês conhecerem. No caso aqui, para essa cadeia com 6 átomos de carbono, seria então hexanona. A gente coloca a posição, o número, né, para mostrar a posição do grupo carbonila, porque não é uma cetona simétrica. Então, tem que mostrar. Tem que fornecer também a menor numeração possível. Então, eu coloquei o 3, porque se eu começasse a numerar daqui, ficaria com 4, que é um número maior, não estaria correto. E o nome comum é etilpropilacetona. Não tem uma regra muito certa. E aqui nesse exemplo, então, temos 2, 4, 6, 7, né, heptanona, só que tem esse substituinte, sendo que a menor numeração tem que ser para o grupo funcional cetona. Então, posição 2, você tem aqui a carbonila de cetona, então você coloca antes do nome da cadeia principal, substitui O por ona, 2-heptanona. E aí, no final aqui, a numeração, né, do 6 da metila, 6-metil, vem antes, porque o nome do substituinte sempre vem antes, precedido por numeração. A nomenclatura quando envolve ciclos, por exemplo, aqui um ciclo de 6, ciclohexanona. Se fosse hidrocarboneto, seria ciclohexano, troco O por ona.
Aqui, ó, é simétrico, mas a gente tem que mostrar a posição das carbonilas. Então, 2, 3, 4 carbonos, então, butano-diona. Aqui é diferente porque a acetona, ela precisa ter 2 carbonos, né? E aí, então, nesse caso, a cadeia principal aqui ficou sendo etanona, e na posição com carbonila na posição 2, e na posição 1 ficou sendo substituinte fenil. Então, 1-fenil-etanona para o nome dessa acetona. E em verde eu destaco os nomes usuais. Uma das características de aldeídos e cetonas é a hibridização sp2, né, desse carbono aqui da carbonila, de modo que todos os seus 3 substituintes encontram-se no mesmo plano, geometria trigonal planar. A acetona, ela coexiste com seu tautômero, ou seja, ela está em equilíbrio com a forma tautomérica dela, que é o enol, tá? E ela acontece através de uma desprotonação intramolecular, né? O oxigênio pega um próton do carbono, vizinho alfa, e aí tem essa forma enol aqui. A fração dos tautômeros ela é bem maior quando você tem compostos beta-dicarbonílicos, né? Por quê? Porque eles vão conseguir fazer essa interação por ligação de hidrogênio intramolecular, que facilita a formação desse enol. Então, aqui a gente já tem uma proporção de 85 da forma ceto e 15 da forma enol. Já aumentou bastante quando comparada com 0,1% para uma cetona de uma carbonila só. As propriedades de aldeídos e cetonas são bem similares se estão comparando espécies com massa molecular similares. As interações intermoleculares que eles fazem são também parecidas, devido à presença do grupo carbonila, que é polarizado, né, negativamente no oxigênio e positivamente no carbono. As interações são do tipo dipolo-dipolo. A parte apolar pode interagir do tipo van der Waals ou Londo, ou momento dipolo induzido, né? E se eu comparo, então, nesse nível, por exemplo, propanal e propanona, que tem peso similar de 58 gramas-mol, eu vejo que os pontos de ebulição são bem próximos. Comparando agora pentanal com 5 carbonos, pentanona, também, ó, 103 e 102 pontos de ebulição. Ponto de fusão também é próximo, aumenta na mesma proporção. Agora, se eu avalio a pentanodiona, como existe aquela propriedade do tautomerismo, né, celtoenólico, e nesse caso aqui ainda há a possibilidade da forma enólica interagir, né, por ligação de hidrogênio intramolecular, aí já tem uma diferença um pouco maior, ó, no ponto de ebulição. Eu sei que aumentou a massa, né, porque temos 2 carbonilas, mas o aumento da massa não foi tão grande assim quanto o aumento no ponto de ebulição, provavelmente pela atração mais forte do tipo ligação de hidrogênio. Esses compostos também vão interagir por ligação de hidrogênio se tiverem solubilizados em solventes polares próticos, que são solventes que contêm hidrogênio ligado a átomos eletronegativos como flúor, oxigênio ou nitrogênio, tá? E a tautomerização também, né, favorece a solubilização em solventes polares próticos. Os ácidos carboxílicos são funções orgânicas que contêm a carboxila destacada em azul, carbonila ligada a hidroxila, como por exemplo o ácido acético, principal constituinte do vinagre. Temos também o ácido capróico, que contém a carboxila e uma cadeia de 6 carbonos. É um composto volátil orgânico que as cabras, né, exalam. Temos também o ácido acetil salicílico da aspirina, que contém a carboxila. Uma ocorrência da função ácido carboxílico, né,
por exemplo, no formaldeído, que é um metabólito secundário produzido por insetos, ele é utilizado no mecanismo de defesa, né, das formigas, do besouro contra agressores. E também temos as frutas, né, que tem como metabólito secundário os ácidos, né, málico e ácido cítrico, que são responsáveis pelo gosto azedo das frutas e alguns vegetais. A nomenclatura IUPAC para ácidos carboxílicos consiste em colocar antes do nome a palavra ácido e substituir o sufixo "-o" do hidrocarboneto por "-óico". Por exemplo, aqui essa cadeia que tem 6 átomos de carbono, né, hexano, ficaria ácido hexanoico. Tira o "o", bota "-óico". A nomenclatura comum, quando existir, ela é dada colocando letras do alfabeto grego, tá? Mas ela não existe uma regra. Eu vou apenas fornecer. Nesse caso, com 6 átomos de carbono, é ácido capróico. Seguindo aqui com a nomenclatura IUPAC, agora para esse composto com 6 carbonos, contando com o grupo carboxila, ele deve receber a menor numeração 1. Então, 2, 3, 4 para o cloro, então fica ácido, 4 cloro, 6, né, hexanoico, tá? Nomenclatura usual é a comum, é um nome conhecido há muito tempo e eles colocam, não é obrigatório saber, na prova caiu o IUPAC. Nesse caso aqui, a gente tem um anel benzênico, lembrando que a cadeia principal, então, vai ser essa aqui, que contém o ácido sempre. E aí, no caso, o benzeno vai ser um substituinte, ó. Numeração 1 para carboxila, 2 para hidroxi, vamos lá. Ácido 2 hidroxi, 2 fenil, porque o fenil também está no carbono 2. Etanóico, porque a principal tem 2 carbonos. Agora, quando temos a insaturação, alceno, também numeração menor vai ser para o ácido, para carboxila. E aí temos 3 carbonos, né? Mas temos que lembrar do "en", né? Infixo "en" de alceno. Então, vamos lá. Ácido propenóico, ok? As propriedades como ponto de ebulição, ponto de fusão dos ácidos carboxílicos são bem maiores, se você comparar, do que os outros compostos carbonilados que a gente viu, como aldeído, acetona, tá? Então, vamos fazer essas comparações e entender o motivo. O motivo é a interação intermolecular que eles estabelecem, porque eles têm, né, o hidrogênio ligado a átomo eletronegativo, hidroxila, então eles fazem interação por ligação de hidrogênio, tanto intramolecular, entre o grupo carboxila, como entre moléculas, né, intermoleculares. Então, por isso, eles têm já os maiores pontos de ebulição, já que essa interação é mais forte. Então, vamos comparar aqui, por exemplo, ó, moléculas com mesmo peso molecular, pentanal, pentanona, 5 átomos de carbono, peso 86. Se eu comparo o ponto de ebulição, ó, 103, 102 delas, com ácido fórmico, que é um ácido carboxílico que só tem um carbono, mas faz interação do tipo ligação de hidrogênio, ó, e tem um ponto de ebulição na mesma escala, 101, apesar de ter a massa bem menor, 40 gramas-mol a menos, ok? Para vocês verem a intensidade, né, da força de uma ligação de hidrogênio que faz, né, na dificuldade de romper nessas atrações intermoleculares e aí ela passar para a mudança de estado do líquido, né, para o gasoso. Então, só por fazer ligação de hidrogênio, o ponto de ebulição dos ácidos carboxílicos são bem maiores. Quando eu comparo aqui, por exemplo, na mesma grandeza de grama-mol, né, uma pentanodiona e o ácido pentanóico, que tem a carboxila, os pontos de ebulição já se aproximam um pouco mais, porque como eu havia dito já mais para frente, ó, a pentanodiona, ela tem essa propriedade do tautomerismo, né, ceto-enólico, que ela fica em equilíbrio com essa forma enólica, então 15% dela fica nessa forma enólica aqui, que pode fazer ligação de hidrogênio intramolecular, tá? E aí aumenta um pouquinho o seu ponto de ebulição, foi para 140,
Se vocês repararem, é a mesma grama-mol quase, 100 grama-mol, 102, mas ainda assim os ácidos carboxílicos com massa molecular equivalente vão apresentar maior ponto de ebulição. A letogeacila é uma nova função orgânica derivada do ácido carboxílico que tiveram a hidroxila da carboxila substituída por um halogênio. Para fornecer a nomenclatura IUPAC para essa nova função orgânica, basta substituir o ácido da palavra do nome do ácido por aleto D, seguida de substituição do sufixo oico por oíla. Por exemplo, o halogênio aqui foi o cloro, então cloreto D. 2 carbonos na cadeia principal, carbonila sempre conta na cadeia principal. Então, esse seria etanóico, etanoíla. Outro exemplo, aqui, cadeia principal com 5 carbonos, então pentanoíla. Não esquecendo que tem o substituinte na posição 3. Então, o halogênio foi o bromo, então brometo D, 3-metil pentanoíla. Os nomes usuais: brometo de metil valérico e cloreto de acetila. Quando temos ciclo, temos que incluir o ciclo no nome. Por exemplo, aqui, ciclopentano, porque ele vai ser um dos substituintes, a cadeia principal vai ser simplesmente essa carbonila aqui. Então, começa o nome com cloreto D, ciclopentano carbonila. Outra função orgânica derivada de ácido carboxílico são os anidridos, obtidos através das reações de condensação entre ácidos carboxílicos, que resulta na desidratação e formação do anidrido, espécie que tem um heteroátomo entre 2 carbonilas. Para fornecer a nomenclatura IUPAC, basta utilizar a palavra anidrido antes do nome, seguida do nome do ácido de origem, substituindo o O do sufixo por oico. Vamos ver aqui, quando temos anidridos simétricos, ou seja, iguais, carbonilas, iguais, a gente vai fornecer o nome apenas para um deles. Então, anidrido, etan, porque são 2 carbonos dos 2 lados, tira o O, bota etanóico, tá? E quando não forem simétricos, aí a gente vai ter que fornecer em ordem alfabética, de acordo com os nomes das carbonilas, Por exemplo, aqui apenas um carbono, metanóico, 2 carbonos, etanóico. O E vem primeiro em ordem alfabética. Então, o nome anidrido etanóico, metanóico, tá? E o PAC. O nome usual é fornecido, mas não precisa saber. Outro derivado de ácido carboxílico são os ésteres, uma função orgânica em que você tem a hidroxila do ácido carboxílico substituída por um grupo alcóxido, oxigênio ligado a carbono, alquil. Como, por exemplo, aqui essas substâncias, que são fármacos, séptico, anestésico, benzocaína, procaína e piperocaína. Todas elas têm a função éster. Como se fornece a nomenclatura IUPAC para os ésteres? Considerando o nome dos ácidos carboxílicos, remove ácido do nome, substitui o sufixo ico, do nome do ácido por ato e nomeia-se, usando a conjunção de, o alcóxido, como o nome de radical alquila. Por exemplo, aqui, nome ligado a carbonila vai ser o nome principal, que vai vir substituindo o sufixo ico por ato. Então, 2 carbonos, etanoato, D. Aqui, 2 carbonos também, etila, nomenclatura comum. Esse é o PAC. Para esse aqui, então, a cadeia principal que vai conter, o carbonila do éter. Então, aqui temos 4 carbonos, então, butanoato. Só que a gente tem que fornecer os substituintes dessa cadeia. Posição 3, temos o bromo. Então, vem precedendo 3 bromo, butanoato D. Aí, o alcóxido tem uma metila. Então, D-metila. Aqui, a gente tem o ciclo ligado ao carbonila, que é a cadeia principal. Então, coloca o nome, ciclo no nome. Ciclo
hexano, aí carboxilato, porque tem uma carboxila aqui, de etila. O alcoóxido aqui é com 2 carbonos, etila. Nesse caso aqui, ó, cadeia principal vai estar com carbonilo, ó. 3 carbonos, propanoato de, ó, substituinte alcoóxido é a fenila, de fenila. Nome usual, propionato de fenila. Os ésteres cíclicos são a função lactona. E eles são nomeados como 2-oxa, oxa, posição do oxigênio do éster, cicloalcanonas. Então, aqui como exemplo, a gente tem esse aqui, né? Posição 1, 2-oxa, tá? 2 para esse oxigênio. Então, 3 vai estar o substituinte aqui, que é o etil. Então, o nome fica 3-etil, 2-oxa, ciclo, porque é um ciclo, pentanona, ciclo de 5. Aqui só tem o ciclo, então, 2-oxaciclo, pentanona, tá? E aqui também só tem o ciclo, 2-oxaciclo, hexanona. Aqui já temos um substituinte, 3-metil, 2-oxaciclo, hexanona. Os nomes comuns, né, vão considerar nomes dos ácidos, né, e aquelas letras gregas. Outra função orgânica derivada de ácido são as amidas, que tiveram a hidroxila do ácido carboxílico substituído pelo grupo amino, como, por exemplo, essa substância N4-hidroxifenilacetamida, né, contida nesse fármaco paracetamol. A nomenclatura IUPAC para as amidas é análoga do ácido carboxílico, removendo a palavra ácido e substituindo o sufixo oico por amida. Se houver um ciclo, substitui-se o sufixo oico por carboxiamida. Por exemplo, aqui a gente tem 2 carbonos, então, etanamida. Aqui a gente tem 4 butanamida, na posição 3 o cloro, então 3-cloro-butanamida. Aqui a gente já tem no ciclo da cadeia principal, já temos um ciclo na cadeia principal, portanto, o nome será 2-etil hexano carboxiamida. Aqui o ciclo é o benzeno, então, benzeno carboxiamida. A nomenclatura de amidas secundárias ou terciárias vai ter uma alteração, porque você precisa fornecer o nome dos substituintes, né, em ordem alfabética, precedidos pela letra N, antes do nome, como era dado anteriormente com o sufixo amida. Por exemplo, aqui a gente tem cadeia principal, né, ligada a carbonila, então propanamida, e o substituinte aqui da amida é o ciclohexil. Então, coloco o N antes, N-ciclohexil, propanamida. Aqui já temos 2 substituintes para essa amida, né, um metil e um etil. Então, cadeia principal, né, butanamida. Então, antes vem o nome dos substituintes, precedidos pela letra N. N-etil, N-metil, butanamida, em ordem alfabética. E quando temos aminas cíclicas, né, que são aqui outra função orgânica, é a lactamas. Então, a gente precisa utilizar, né, nomear segundo essa palavra, 2-asa-cicloalcanonas. Então, o asa-ciclo vai vir no nome. Então, aqui o ciclo é a cadeia principal. Então, tem 6 carbonos, hexanona, só que tem que mostrar a posição do grupo azo, 2-asa-ciclo. Então, aqui mesma coisa, um ciclo vai ter que ter 2-asa-ciclo, e aí só especificar a quantidade de carbonos do ciclo, 2-asa-ciclo butanona. A nomenclatura usual utiliza o nome do ácido e as letras gregas. As amidas são grupos básicos muito presentes em anestésicos, como prilocaína, lidocaína.
E o mecanismo de ação desses anestésicos, né? Aqui eu mostrei a interação fármaco-receptor, ele é baseado nas forças de atração intermoleculares. Por exemplo, as amidas, né, são grupos básicos que interagem via ligação de hidrogênio com o receptor, bloqueando canais iônicos, né, no sítio ativo. E aí é um dos motivos pelo qual não se sente dor. Além disso, essas anestésicos têm grupos básicos como aminas que ficam protonadas no pH fisiológico, que também interagem, né, com o receptor via atração eletrostática, e outras interações também acontecem, como as partes apolares interagem via força de Van der Waals com o receptor nas partes apolares do receptor. Os ácidos carboxílicos e derivados de ácidos carboxílicos, como os ésteres e amidas, eles conseguem estabilizar a carbonila, o carbono eletrodeficiente de carbonila, por ressonância ou deslocalização eletrônica, porque eles todos contêm esse par de elétrons não ligado aqui, que pode, né, deslocalizar e estabilizar via ressonância, tá? Essa propriedade incomum desses compostos, além de estabilizar, né, a eletrodeficiência da carbonila, confere, né, uma estrutura canônica de ressonância com essas cargas negativas no oxigênio e positiva no nitrogênio, que facilitam as interações via dipolo-dipolo intermoleculares, né, via dipolo-dipolo entre as moléculas da mesma função, o que vai resultar em maiores pontos de ebulição para essas funções orgânicas, como a gente vai ver mais para frente. As amidas possuem propriedades físicas como ponto de ebulição bem maiores do que outros derivados de ácidos, como ácido acético e ésteres. Por que isso acontece? Porque, além delas efetuarem interações intermoleculares por ligação de hidrogênio, tá? Porque tem hidrogênio ligado ao átomo de nitrogênio e eles podem interagir com a carbonila, por exemplo, de uma outra molécula similar, né? Igual, via ligação de hidrogênio. Além disso, como o ácido acético também efetua, né, ligação de hidrogênio, a gente vê, que o ponto de ebulição deveria ser parecido, mas não é. As amidas têm um ponto de ebulição bem maior, comparando massas aqui equivalentes, próximas. Por que isso acontece? Devido àquelas as fortes interações de polo-dipolo, porque elas são estabilizadas via ressonância e acabam ficando polarizadas mesmo, nitrogênio positivo, oxigênio negativo. Então, essas cargas, elas aumentam a intensidade das interações do tipo de polo-dipolo. Com isso, se eu comparar ácidos carboxílicos e amidas de massas equivalentes, eu vejo que as amidas vão ter um ponto de ebulição bem maior, porque além de ligação de hidrogênio, faz dipolo-dipolo. Já os ésteres têm menor ponto de ebulição comparado a ácidos carboxílicos e amida, porque só fazem interações do tipo dipolo-dipolo. Eles não têm hidrogênio ligado a átomo eletronegativo, por isso não fazem interações mais fortes como ligação de hidrogênio. As funções orgânicas nitrilas são caracterizadas pela presença do grupo funcional CN ou C-tripla-N. Note que para estabelecer a nomenclatura IUPAC, a gente tem que considerar esse carbono para nomear a cadeia principal. Nesse caso aqui, a nomenclatura IUPAC simplesmente consiste em trocar o sufixo O do nome hidrocarboneto por nitrila, sufixo nitrila. Aqui, por exemplo, a gente tem 2 carbonos, então seria etano. Etano que tem que botar a função orgânica. Etano, sufixo da função orgânica, nitrila, etano-nitrila. Aqui a gente nota que são 6 carbonos contando com o da nitrila. Então, o substituinte na posição 5, sempre a menor numeração para nitrila. Então, vai ser 5-metil-hexano-nitrila. Aqui temos um anel benzênico, ele vai ser considerado como substituinte. Então, o nome da nitrila vai ser simplesmente essa aqui, né? Carbonitrila é a cadeia principal, benzeno seria o substituinte, benzeno, carbonitrila. Não precisou numeração porque já estava no carbono 1.